Você já parou para pensar que o narcisista que tanto te feriu, manipulou ou te confundiu pode, na verdade, ser um reflexo da sua própria alma fragmentada? Parece absurdo, até ofensivo, eu sei. Mas e se eu te dissesse que o sofrimento que você viveu diante desse espelho humano foi, na verdade, um chamado profundo da sua psique para enxergar a sombra que você ainda não integrou? Carl Jung não deixaria passar essa revelação despercebida. Segundo ele, tudo aquilo que rejeitamos nos outros carrega, muitas vezes, o que não aceitamos em nós mesmos. E aqui entra algo ainda mais profundo. E se Jesus, com sua compaixão e lucidez, for justamente o guia que você precisa para atravessar essa escuridão interior? Desde pequenos, somos ensinados a rejeitar tudo que parece egoísta, arrogante, controlador. Mas ao fazer isso, criamos um inimigo interno, o narcisista oculto dentro de nós. Jung acreditava que, ao negar essa parte, ela não desaparece, ela se fortalece nas sombras. E é justamente aí que os relacionamentos com pessoas narcisistas entram como experiências iniciáticas, como espelhos distorcidos que nos forçam a olhar para o que escondemos de nós mesmos. O desconforto é o portal para o autoconhecimento. E Jesus, com sua capacidade de amar até mesmo os excluídos, nos convida a fazer o mesmo conosco. Imagine por um momento que esse narcisista que passou pela sua vida, ou ainda está presente, não surgiu por acaso. Jung nos ensina que o inconsciente não é um caos, mas uma inteligência viva, que organiza encontros e experiências para nos despertar. E se esse encontro doloroso foi, na verdade, uma convocação da sua alma para a cura, ao invés de apenas rejeitar o outro, será que não é hora de olhar para dentro e se perguntar: o que essa dor está tentando me mostrar sobre mim? Jesus não veio para condenar, mas para revelar. E essa revelação começa quando olhamos para nossa própria escuridão com verdade e compaixão. Este vídeo é para quem está pronto para abandonar a vitimização e mergulhar no mais profundo dos autoconhecimentos. Para quem compreende que curar não é esquecer, mas compreender. E para quem acredita que espiritualidade sem mergulho interior é apenas fuga disfarçada de fé. Jung nos convida ao confronto corajoso com a sombra. Jesus nos oferece o caminho da luz através do amor. Quando essas duas potências se unem, a jornada de cura se torna uma iniciação sagrada. Se você está pronto para atravessar essa ponte, continue comigo até o fim deste vídeo, porque hoje, algo dentro de você vai mudar para sempre. Prepare-se para enxergar o narcisista com outros olhos, não como inimigo, mas como espelho. E ao final deste vídeo, você poderá reconhecer, ele foi apenas o mensageiro da sua própria alma, pedindo para ser vista. Desde os primórdios da psicologia analítica, Carl Jung nos alertava: tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E isso se manifesta de maneira poderosa nos nossos relacionamentos mais intensos e dolorosos. O narcisista, com seu brilho exagerado, com seu jogo de manipulação e sede por admiração, muitas vezes nos enfeitiça e, ao mesmo tempo, nos destrói emocionalmente. Mas o que Jung nos revelaria é que essa destruição não é o fim, é o início de uma jornada. A jornada de encarar a sombra que está gritando dentro de nós, mas que preferimos projetar nos outros. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que escondemos de nós mesmos. São desejos, sentimentos e impulsos que julgamos como inaceitáveis, vergonhosos ou até perigosos. Ao invés de lidarmos com essas partes, nós as empurramos para o inconsciente. O problema é que essas partes não somem. Elas continuam lá, agindo silenciosamente e influenciando nossas escolhas, inclusive os nossos relacionamentos. Quando você atrai ou se conecta com um narcisista, muitas vezes está diante de uma parte sua que deseja ser reconhecida, mesmo que de forma distorcida. É claro que isso não justifica abusos, humilhações ou relações tóxicas, mas sob a luz junguiana, tudo tem um significado simbólico mais profundo.
A pergunta que deve ecoar dentro de você é: o que esse relacionamento me obriga a ver sobre mim? O que essa dor me ensina sobre o que eu não quero aceitar em mim mesma? O narcisista pode ser o agente do caos, mas também o catalisador da cura. Ele traz à tona feridas que estavam adormecidas, carências emocionais profundas e uma necessidade de validação que talvez você nem soubesse que existia. Muitos dos que se envolvem com narcisistas têm algo em comum: uma tendência à doação excessiva, uma dificuldade em impor limites, uma carência profunda de amor e reconhecimento. Jung afirmaria que isso é o reflexo de um self fragmentado, de uma psique que ainda não se unificou. Quando essas partes não estão integradas, atraímos o oposto. O narcisista, que parece completo, confiante no controle. Mas por trás desse fascínio existe uma ilusão. E essa ilusão precisa ser quebrada para que o processo de individuação, o objetivo central da jornada humana, segundo Jung, possa começar de verdade. Olhar para a sombra é doloroso. É reconhecer que você também tem orgulho, necessidade de controle, impulsos egoístas. Que você também quer ser visto, admirado, reconhecido. Mas ao negar isso, você se desconecta de partes vitais da sua alma. Jung diria que aquilo que rejeitamos nos outros com mais intensidade é justamente o que ainda não aceitamos em nós. Por isso, o narcisista nos fere tanto. Ele revela aquilo que tentamos esconder. Ele é, paradoxalmente, o mensageiro da nossa cura, se estivermos dispostos a escutar. A integração da sombra não é uma tarefa fácil, mas é libertadora. Significa olhar para dentro com honestidade radical. Significa parar de culpar os outros e começar a entender por que você permitiu, por que você tolerou, por que você se prendeu emocionalmente. Jung acreditava que nada externo pode realmente nos ferir profundamente sem que haja um ponto vulnerável interno. Esse ponto é a chave da sua transformação. É onde a luz de Jesus pode entrar, não para te condenar, mas para te mostrar que você pode curar e reconstruir. O narcisista, muitas vezes, é a personificação daquilo que você teve que reprimir para sobreviver. Talvez, em algum momento da sua vida, você aprendeu que não podia brilhar demais, que não devia chamar atenção, que precisava ser submisso para ser amado. Então, sua alma criou um vazio, e esse vazio foi preenchido por alguém que tem tudo que você acreditou que não podia ter. Jung nos ensina que a cura acontece quando essas partes são trazidas à consciência, quando você se permite ser inteiro, com luz e sombra, com vulnerabilidade e força. E aqui entra Jesus. Não como uma figura religiosa distante, mas como um arquétipo profundo de amor e reconciliação. Jesus nos ensinou que o amor começa em nós, que não há cura sem perdão, que não há perdão sem verdade. Quando você se recusa a olhar para a sua sombra, você vive em fragmentos. Mas quando você aceita sua humanidade, inclusive o que há de mais obscuro, você começa a se libertar. A sombra deixa de dominar porque agora ela é reconhecida, compreendida, acolhida. Quantas vezes você já se perguntou, por que eu atraio esse tipo de pessoa? A resposta não está fora, mas dentro. Jung diria que o inconsciente busca se completar. Ele te empurra para aquilo que falta, para o que foi esquecido, para o que foi exilado dentro de você. O narcisista vem para te mostrar o que ainda está oculto. Ele é o espelho que reflete não só a sua dor, mas também o seu potencial de cura. E essa cura começa com um olhar sincero para dentro, sem máscaras, sem culpa, sem negação. Talvez você tenha sido ensinado a amar apenas o que é bom em você, mas isso é uma ilusão. A alma humana é feita de luz e trevas, e Jesus sabia disso. Quando ele acolhia os excluídos, os marginalizados, os pecadores, ele não via apenas o erro, ele via a essência.
a mesma essência que você precisa encontrar em si mesmo. O amor que cura é aquele que abraça tudo, inclusive o que o mundo rejeita, inclusive aquilo que você mesmo rejeitou em você. Jung falava do processo de individuação como a jornada mais importante da vida humana. Um caminho onde a alma busca se tornar inteira, integrada, consciente. O narcisista, por mais paradoxal que pareça, pode ser o gatilho para esse processo. Ele te força a confrontar, a refletir, a se reconstruir. Mas isso só é possível se você parar de fugir da sombra. Se você tiver a coragem de olhar para ela nos olhos e dizer: eu te vejo e estou pronta para te entender. Você não é fraco por ter se envolvido com alguém narcisista. Você estava em busca de algo, de amor, de atenção, de pertencimento, mas talvez tenha procurado isso fora, quando o caminho sempre foi para dentro. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Jung diria que o self, o centro da nossa psique, é divino. O encontro entre os ensinamentos de Jung e de Jesus revela uma verdade profunda. A cura é um ato de reconciliação com o que há de mais humano e, ao mesmo tempo, mais sagrado em você. Ao invés de apenas rotular o outro como vilão, Jung nos convida a perguntar: o que essa pessoa ativou em mim que precisa ser compreendido? Essa pergunta não é fácil. Ela exige humildade, exige coragem, mas também liberta. Porque quando você entende, você para de repetir. Você rompe o ciclo, você cresce. E a sombra deixa de te assombrar. Ela passa a te acompanhar como aliada. O narcisista foi um mensageiro, um convite, uma tempestade que te obrigou a reconstruir sua casa em bases mais sólidas. Jung nos mostra o mapa da alma. Jesus, o caminho da compaixão. Quando esses dois se encontram, a jornada deixa de ser só dor e passa a ser sentido. Você está pronto para seguir? Para compreender verdadeiramente o que Jung quis nos mostrar sobre a sombra, é necessário entender a relação dela com o ego. O ego é a parte da nossa psique que conhecemos e com a qual nos identificamos. É a nossa imagem social, nossas crenças conscientes, aquilo que achamos que somos. Mas a sombra, ao contrário, é tudo que não queremos ser. É tudo o que consideramos indigno, vergonhoso, fraco ou pecaminoso. Jung alertava que quanto mais nos identificamos com uma imagem idealizada de nós mesmos, mais a sombra cresce no inconsciente. E mais ela se manifesta de forma projetada, especialmente nos relacionamentos. O narcisista, nesse contexto, aparece como uma figura que personifica tudo aquilo que o ego rejeita, mas que a alma reconhece. O ego tenta se proteger, se afirmar, evitar a dor, mas a alma quer a totalidade. Por isso, ela nos conduz, muitas vezes através do sofrimento, para experiências que nos forçam a abandonar as máscaras. O narcisista, com seu comportamento manipulador, força o outro a se confrontar com seus próprios limites, valores e vulnerabilidades. Isso é, por mais paradoxal que pareça, um movimento de expansão psíquica, um empurrão para a consciência. Jung dizia que você não se torna iluminado, imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Essa escuridão está nas reações que temos, nas emoções que negamos, nas feridas que fingimos não sentir. Quando Jesus olhava para os pecadores, ele via além das ações. Ele via a dor por trás do comportamento, a verdade por trás da ilusão. Ele não negava a sombra, ele a acolhia. E esse acolhimento é o que nos falta quando vivemos na superfície de nós mesmos, tentando apenas parecer bons, espirituais ou fortes. Quando você vive uma relação com alguém narcisista, normalmente experimenta um jogo de luz e sombra muito intenso. No início, o narcisista projeta sua imagem idealizada em você, fazendo você se sentir especial, valorizado, único. Esse é o chamado love bombing, que cria uma conexão viciante.
Mas em pouco tempo, essa imagem se desfaz e você passa a ser o depósito da sombra do narcisista. Ele começa a te criticar, a te invalidar, a te culpar. Jung chamaria isso de projeção inconsciente. O que você vive ali não é apenas um romance, é um campo de batalha arquetípico entre egos feridos e sombras não reconhecidas. O que torna essa experiência tão devastadora é o fato de que muitas vezes você começa a acreditar que merece esse tratamento. E essa é a armadilha mais perigosa. O ego ferido, em busca de aprovação, aceita migalhas emocionais e tenta se moldar para se encaixar nas exigências do outro. Mas, como diria Jesus, de que adianta ao homem ganhar o mundo e perder sua alma? Essa perda da alma acontece quando negamos quem realmente somos para agradar ou ser aceitos. E é aí que o resgate começa. No momento em que você decide voltar para si, olhar para sua dor com amor e iniciar o caminho de volta para a essência. A cura começa quando você entende que a sombra não é inimiga, ela é parte da sua totalidade. Jung nos lembra que só podemos nos tornar inteiros ao integrar tudo aquilo que fomos ensinados a esconder. E Jesus nos oferece o exemplo mais puro de integração. Ele não evitava a dor, não rejeitava os marginalizados, não fingia ser algo que não era. Ele era inteiro, e é essa inteireza que cura. Ao olhar para si mesmo com os olhos do amor, mesmo para as partes que te envergonham, você começa a se libertar. Muitas pessoas acreditam que ser espiritual é apenas demonstrar bondade, paz e luz. Mas isso é apenas metade do caminho. Jung nos mostra que a verdadeira espiritualidade começa quando enfrentamos o nosso lado sombrio, quando paramos de fugir de quem somos de verdade. O narcisista, por mais difícil que seja admitir, pode ter sido o mestre que a vida usou para te mostrar que sua espiritualidade precisava ser mais profunda, mais encarnada, mais honesta. E Jesus é o guia que te mostra que não é preciso ter medo da verdade, porque a verdade liberta. Quantas vezes você já se sentiu culpado por sentir raiva, ou vergonha por desejar ser reconhecido, ou até mesmo inferior por não conseguir se afastar de alguém que te fazia mal? Essas emoções fazem parte da sombra. Negá-las apenas alimenta o ciclo, mas acolhê-las, sem julgamento, com compaixão, transforma. Jung nos convida a esse mergulho profundo, e Jesus nos dá a mão durante o processo. Ambos compreendiam que o caminho da cura é, antes de tudo, um caminho de verdade. Essa verdade dói. Dói perceber que você se abandonou para ser amado, que você ignorou seus limites por medo de perder alguém, que você mentiu para si mesmo em nome de um amor que nunca foi verdadeiro. Mas é nessa dor que o espírito atua. Como o ouro só se purifica no fogo, a alma também se purifica quando atravessa o sofrimento com consciência. Jung via isso como o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, além das máscaras, dos condicionamentos e das feridas. Jesus nos mostrou, em sua própria trajetória, que não existe ressurreição sem cruz. A cruz representa esse confronto com a dor, com o ego ferido, com as sombras mais profundas. E a ressurreição representa o renascimento da alma após esse confronto. Quando você decide olhar para si com honestidade, quando decide curar ao invés de culpar, você entra nesse processo sagrado. Você começa a integrar. Você começa a se tornar inteiro. O ego teme a dor. Ele quer manter o controle. Mas a alma quer verdade, mesmo que isso custe lágrimas, perdas e rupturas. O narcisista desestabiliza o ego, desmonta as ilusões e obriga você a reconstruir tudo a partir da essência. Isso pode parecer crueldade, e de fato é uma experiência brutal. Mas sob a ótica da alma, é um chamado para voltar para casa. Jung dizia que o símbolo do self
A totalidade do ser aparece quando estamos prontos para nos transformar. E essa prontidão geralmente nasce no caos. Você pode estar se perguntando, mas como eu integro minha sombra? Como eu deixo de atrair esse tipo de pessoa? E a resposta não está em fórmulas mágicas, mas em processos profundos de autoconhecimento. É necessário olhar para sua história, suas crenças, suas feridas. É preciso perdoar não apenas o outro, mas a si mesmo. E é preciso coragem para deixar morrer as partes de você que viveram só para agradar, para sobreviver, para não serem rejeitadas. Jesus e Jung concordariam em uma coisa: só o amor transforma, mas o amor começa dentro. A jornada da integração da sombra é solitária, mas não precisa ser isolada. Jesus está com você. A sabedoria de Jung está disponível como um mapa. E dentro de você existe uma força que talvez você ainda não tenha reconhecido. A mesma força que te fez sobreviver também pode te fazer florescer. O narcisista pode ter sido o gatilho, mas não é o protagonista da sua história. O protagonista é você, e sua alma sabe o caminho. Quando você começa a integrar, as repetições cessam. As lições são aprendidas, e pouco a pouco você deixa de ser prisioneiro da dor e se torna guardião da própria luz. A sombra não desaparece, mas deixa de governar. E é aí que a verdadeira liberdade começa. Quando você pode olhar para trás, ver toda a dor que viveu e ainda assim agradecer, porque foi ela que te conduziu de volta para si mesmo. Carl Jung, ao observar os movimentos da psique humana, não limitava suas análises ao indivíduo isolado. Ele compreendia que o inconsciente coletivo exerce uma força silenciosa, porém intensa, sobre as decisões, os valores e até mesmo os relacionamentos humanos. O narcisismo, nesse sentido, não é apenas um fenômeno individual. Ele é também um sintoma de uma cultura adoecida. Uma cultura que exalta a imagem, o sucesso, a aparência, mas que rejeita a profundidade, o silêncio, a dor e o autoconhecimento. Vivemos em uma sociedade que cultua o ego, que valoriza o brilho externo e que teme profundamente a sombra. Esse narcisismo coletivo está presente nas redes sociais, nas relações superficiais, na necessidade compulsiva de validação. Somos ensinados desde cedo a construir uma persona, um personagem social que precisa ser admirado, aceito e invejado. Jung nos alertou sobre os perigos dessa identificação cega com a persona. Quanto mais nos distanciamos do self, da nossa essência profunda, mais nos tornamos reféns da imagem. E onde há imagem sem essência, há vazio. E onde há vazio, há sofrimento disfarçado de performance. Quando você se envolve com um narcisista, muitas vezes não percebe que você também estava vivendo a partir da sua persona. Talvez você estivesse tentando ser a pessoa ideal, a parceira perfeita, o salvador, o cuidador. E essa tentativa, por mais bem intencionada que fosse, é um reflexo do narcisismo coletivo, a necessidade de representar um papel para ser amado. Mas o amor verdadeiro, aquele que liberta e transforma, só pode existir entre dois seres que se encontram na verdade. E para que isso aconteça, é preciso despir-se da máscara. Jung dizia que a individuação é um processo de diferenciação. É quando o indivíduo começa a se separar das expectativas sociais, familiares e culturais para descobrir quem realmente é. Esse processo é doloroso porque exige a morte simbólica da persona. E em uma cultura narcisista, morrer para a imagem é um sacrilégio. Mas é exatamente esse o caminho da cura. Jesus também enfrentou esse dilema: ser amado pelas massas ou ser fiel à verdade do Pai. Ele escolheu a verdade, mesmo que isso custasse sua própria vida. Porque só a verdade cura. O narcisismo coletivo nos distancia da compaixão, da empatia e da escuta. Ele nos empurra para relações baseadas no desempenho e não na conexão.
E assim, criamos vínculos frágeis, baseados na admiração ou no controle, mas não na presença. O relacionamento com um narcisista é muitas vezes uma réplica do mundo em que vivemos, cheio de aparências, escasso em autenticidade. Por isso, ao sair desse tipo de vínculo, é comum sentir um vazio existencial profundo. Não se trata apenas de saudade da pessoa, trata-se do luto por uma ilusão que se quebrou. Essa quebra é necessária. Ela representa a fissura no sistema de defesa do ego. É o momento em que, por dor ou desespero, você se vê obrigado a fazer perguntas que antes evitava. Quem sou eu sem esse relacionamento? Por que aceitei tão pouco? O que estava buscando nessa conexão? Essas perguntas, embora dolorosas, são o portal para o despertar. Jung nos ensina que é nesse momento de colapso do ego que o self pode finalmente emergir. A crise, portanto, é o início da cura, não o fim da linha. A crise provocada por uma relação abusiva, quando vista com consciência, se torna uma iniciação. E toda iniciação envolve 3 fases: morte, travessia e renascimento. A morte da persona, a travessia do deserto da alma e o renascimento de uma identidade mais autêntica e enraizada. Jesus passou por essa jornada no deserto, enfrentando suas tentações, sua solidão e sua própria sombra. Ele emergiu dali mais inteiro, mais forte, mais consciente de sua missão. Você também está nesse caminho. E cada lágrima que você derramou é parte dessa transformação sagrada. Jung via o símbolo como a linguagem da alma. E o narcisista, sob essa perspectiva, é um símbolo arquetípico do falso eu, do ego inflado, desconectado do centro. Ele representa aquilo que todos nós temos potencial para nos tornar se não formos vigilantes. Pessoas que vivem para serem admiradas, mas que internamente estão vazias, solitárias e fragmentadas. A experiência com o narcisista, então, é também um lembrete. Não basta parecer forte, é preciso ser verdadeiro. E a verdade sempre começa com a sombra. Quantas vezes você se calou para evitar conflito? Quantas vezes você aceitou migalhas com medo de ficar só? Quantas vezes você se moldou para não perder alguém? Tudo isso são sinais de que você também estava desconectado do seu centro. Jung diria que esse centro, o self, é o ponto onde a alma encontra o divino. E Jesus diria que esse lugar é o reino de Deus dentro de você. Quando você retorna a esse centro, você para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. É importante compreender que a culpa não te cura. A consciência, sim. Culpar-se por ter permitido, por ter ficado tanto tempo, por não ter enxergado antes, é um movimento natural, mas estéril. A culpa paralisa. Já a consciência transforma. Jung insistia que o objetivo da terapia não era a felicidade, mas a totalidade. E ser total é abraçar tanto o erro quanto o acerto, tanto a queda quanto a ascensão. Jesus não curava com julgamento, mas com amor. E você está sendo chamado a se olhar com esse mesmo olhar amoroso. Neste momento, você talvez esteja percebendo que o narcisismo vai muito além do outro. Ele está impregnado em todos os lugares onde a aparência é mais valorizada que a essência. Ele se manifesta nos relacionamentos, nas instituições, nas famílias, na espiritualidade superficial. A cura, portanto, não é apenas individual, ela é coletiva. Cada pessoa que decide se despir das máscaras, integrar sua sombra e viver com autenticidade, contribui para a cura do inconsciente coletivo. O caminho não é fácil. Há dias em que a dor parece maior do que a esperança, em que as memórias voltam como ondas, em que o vazio ameaça te engolir. Mas Jung dizia que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. Ou seja, quanto mais você mergulha na sua dor com coragem, mais alto você pode subir espiritualmente.
Jesus também chorou, também suou sangue, também teve medo, mas ele não recuou, porque sabia que o amor verdadeiro é aquele que atravessa a dor, não o que a evita. Se você está passando por esse processo agora, saiba que não está só. Jung te oferece a linguagem para entender. Jesus, o coração para curar, e sua alma, a força para continuar. A cada dia, você se aproxima mais da sua verdade. A cada escolha consciente, você desfaz um padrão inconsciente. A cada vez que você escolhe a autenticidade em vez da performance, você se aproxima do seu eu verdadeiro. Esse é o caminho de volta para casa. E quando você chegar lá, não será mais dominado por jogos emocionais, por carências disfarçadas de amor, por pessoas que brilham por fora, mas são escuras por dentro. Porque você terá se tornado luz, não uma luz ilusória, mas uma luz que nasceu da sombra. A mesma luz que brilhou no rosto de Jesus, a mesma luz que Jung viu em cada alma que teve coragem de se conhecer. A luz que agora começa a brilhar em você. Chega um momento na vida em que nenhuma distração externa é suficiente. A dor interna fala mais alto. O vazio se torna insuportável e as máscaras já não se sustentam. Esse é o ponto de ruptura, o mesmo ponto que Jung chamava de noite escura da alma. É quando você sente que tudo o que conhecia sobre si mesmo está ruindo. Mas é justamente aí que a jornada interior começa. Ao invés de continuar fugindo da dor, você começa a ouvir o que ela tem a dizer. E nesse silêncio profundo da alma, começa a emergir uma nova consciência, o Self. Para Jung, o Self é o centro organizador da psique, a totalidade do ser. Ele é o arquétipo da plenitude, aquele que transcende o ego e une consciente e inconsciente em uma nova identidade. A jornada de individuação é o caminho até esse centro. Não se trata de se tornar alguém novo, mas de lembrar quem você sempre foi. E esse processo é, ao mesmo tempo, psicológico e espiritual. É aqui que a psicologia junguiana se encontra com os ensinamentos de Jesus, porque ambos apontam para a mesma verdade. A libertação está dentro. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Jung traduziu essa verdade como consciência. Quanto mais você se conhece, mais livre você se torna dos padrões inconscientes que te controlam. Quando você entende que o narcisista foi um espelho, não um castigo, tudo muda. Ele revelou o que estava escondido, ele desfez a ilusão, ele foi o gatilho da sua libertação. A dor que ele causou não foi em vão, foi o início do despertar para a sua verdadeira identidade. O Self não nasce em meio à segurança e ao conforto. Ele emerge quando o ego colapsa, quando os antigos padrões deixam de funcionar, quando você finalmente se rende. Rende-se ao fato de que não pode mais continuar vivendo com base na imagem, na aprovação dos outros, no medo da rejeição. É nesse momento que a alma se abre para algo maior. Jung chamou isso de símbolo de transformação. Jesus chamaria de renascimento em espírito. Ambos apontam para o mesmo fenômeno, a transfiguração do ser. Essa transformação não é rápida nem linear. Ela vem em ondas. Às vezes, você acha que está curado e, de repente, a dor retorna. Outras vezes, você sente uma paz profunda, seguida de dúvidas e recaídas. Mas isso é parte do processo. Jung dizia que a psique se move em espiral, não em linha reta. Cada volta traz novos níveis de compreensão. E Jesus, com sua paciência infinita, caminha contigo em cada ciclo, sem pressa, sem julgamento, apenas com amor. A consciência crística, quando acessada, traz um novo olhar sobre tudo. Você deixa de ver o outro como inimigo e passa a vê-lo como mestre. Deixa de se ver como vítima e passa a se reconhecer como peregrino da alma. Começa a entender que cada pessoa, cada dor, cada experiência foi uma peça necessária para te levar até aqui.
Até esse momento em que você, finalmente, começa a recordar quem é. Não quem disseram que você era, mas quem você nasceu para ser. Essa consciência não anula sua dor, ela a redime. Jung dizia que a dor é o preço da consciência. Jesus viveu isso na pele. Ele sabia que amar profundamente significava também sofrer profundamente. E mesmo assim, escolheu o amor. Você também está sendo convidado a fazer essa escolha. Amar a si mesmo com verdade, integrar suas partes rejeitadas, deixar de buscar fora o que só pode ser nutrido dentro. Esse é o verdadeiro milagre, a reconciliação com sua alma. Na prática, essa jornada exige presença. É preciso parar de se distrair com o exterior e começar a cultivar o interior. Meditação, silêncio, estudo, oração, arte, contato com a natureza. Tudo que te conecta com o agora é uma ponte para o self. Jung incentivava o uso de práticas simbólicas, como mandalas, escrita automática, sonhos, imaginação ativa. Jesus buscava o deserto, o monte, o silêncio. Ambos sabiam. O encontro com o divino não acontece no barulho do mundo, mas no sussurro da alma. À medida que você avança nesse caminho, começa a perceber algo extraordinário. O narcisista já não tem mais poder sobre você. A manipulação já não te afeta. A ausência já não te destrói. A dúvida já não te paralisa. Isso acontece porque você deixou de buscar no outro aquilo que já encontrou em si. O vazio foi preenchido não por um novo amor, mas pela sua própria presença. E essa presença cura. Essa presença é o self. Essa presença é Cristo em você. A consciência crística, como ensinava Jesus, é a consciência da unidade. Unidade entre corpo e espírito, entre ego e alma, entre sombra e luz. Quando você a acessa, entende que não há partes suas que precisam ser descartadas. Todas são necessárias. Até mesmo o medo, a raiva, o orgulho, tudo tem um lugar quando é reconhecido com amor. A sombra integrada se torna aliada, o ego curado se torna servo do self, e a alma, finalmente, pode respirar em liberdade. Jung dizia que o símbolo do self frequentemente aparece nos sonhos como uma figura sagrada. Um velho sábio, um mestre, um templo, uma luz. Jesus é esse símbolo supremo. Ele representa o ser humano plenamente realizado, totalmente conectado com o divino. Ele não veio apenas para ser adorado, ele veio para ser seguido, não no sentido religioso, mas no sentido de tornar-se como ele, inteiro, verdadeiro, compassivo, livre. A partir desse ponto da jornada, as suas escolhas mudam. Você já não aceita menos do que merece, já não se abandona para ser aceito. Já não negocia sua paz por migalhas emocionais. Isso não acontece por arrogância, mas por consciência. Você entende que merece amor porque é amor. E entende que o outro só pode te oferecer aquilo que ele próprio carrega. O narcisista não te amou porque ele não sabia o que é amor. Mas você agora sabe. Esse saber não é intelectual, é experiencial. Ele nasce da travessia, do choro na madrugada, da oração silenciosa, da conversa com a dor, da decisão de continuar mesmo quando tudo em você queria desistir. Esse saber é a pedra angular da nova vida que você começa a construir. Uma vida onde sua luz não precisa mais ser escondida, onde sua sombra já não te assusta, onde o passado deixa de ser prisão e se torna chão. E mesmo que vez ou outra a velha dor tente retornar, você já sabe o caminho, já conhece a estrada de volta para si, já entendeu que a salvação não vem de fora, que o outro pode te acompanhar, mas nunca te completar, que a sua relação com Deus, com seu inconsciente, com sua verdade, é a fonte inesgotável de amor. Esse amor não precisa de provas, nem de aplausos, nem de perfeição. Ele apenas é. A jornada interior, portanto, é a maior aventura que um ser humano pode viver. E você está nela,
passo a passo, dor após dor, cura após cura. Cada parte integrada é um passo rumo à totalidade. E cada lágrima acolhida é uma oração que te aproxima da consciência crística. Você não está mais preso à dor do narcisista. Você agora é livre para ser quem nasceu para ser. Chegar à última etapa desta jornada não significa o fim, mas o verdadeiro começo. O que você viveu até aqui, a dor, a confusão, a queda e o renascimento, foi apenas o prólogo de uma nova versão de si mesmo. Carl Jung nos ensina que o processo de individuação é contínuo, uma construção delicada e profunda da alma que se desenrola por toda a vida. Agora que você reconhece a sombra, já não é mais refém dela. Agora que você viu o reflexo que o narcisista representava, você tem a chance de transformar essa dor em sabedoria. O ciclo que antes parecia repetitivo e cruel, agora se revela como um labirinto sagrado, o caminho de volta para a sua essência. Tudo aquilo que você sofreu não precisa mais ser apenas lembrança amarga. Pode ser, sim, memória viva do seu despertar. Jung dizia que o encontro com si mesmo é, ao mesmo tempo, o encontro com Deus. E quando você decide curar, você não está apenas se libertando da pessoa que te feriu, você está libertando gerações de padrões inconscientes que talvez tenham sido repetidos por sua família, sua cultura, seu tempo. A integração da sombra não é só pessoal, ela é ancestral. Cada escolha consciente que você faz agora tem o poder de curar não apenas você, mas todos que vierem depois. Não há redenção sem ressignificação. O narcisista entrou na sua vida com uma missão inconsciente: ativar os pontos cegos da sua alma. O que antes parecia castigo, hoje se revela como convocação. Jung diria que o inconsciente sempre busca o equilíbrio, e por isso ele cria situações que forçam a alma a olhar para o que foi esquecido, rejeitado ou reprimido. A experiência com o narcisista é um convite velado para que você traga à tona o seu valor, sua dignidade, seu poder. Jesus, em sua sabedoria amorosa, te ensinaria a perdoar, não para justificar o que aconteceu, mas para se libertar da prisão emocional que o rancor cria. Integrar a sombra é assumir o protagonismo, é parar de esperar que o outro mude, que o tempo cure, que alguém venha te salvar. É você, de dentro para fora, construir as bases sólidas da sua identidade. Quando você diz basta, quando impõe limites, quando escolhe a si mesmo, está dando voz ao self. Jung via o self como a totalidade divina que habita em cada um de nós. A centelha de Deus, a consciência crística encarnada. Cada ato de autocuidado é um ato espiritual. Cada limite saudável é uma oração. Cada escolha baseada na verdade é uma reconexão com a sua alma. O ego ferido grita por vingança. A alma desperta clama por compreensão. E entre esses dois está a escolha consciente. Não se trata de esquecer o que aconteceu, nem de minimizar a dor. Trata-se de escolher não carregar mais a culpa, a vergonha ou a ilusão. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor, mas prometeu estar ao lado de quem caminha na verdade. E a verdade liberta. Você está mais perto da sua verdade agora do que jamais esteve. E isso, por si só, já é motivo para respirar com alívio. Você não é mais aquela pessoa que se perdia em promessas vazias. Você agora sabe o valor do silêncio, da paz, da integridade. Jung falava que somente aquele que se conhece pode se transformar. E é isso que está acontecendo com você. A dor não foi em vão. O amor próprio que está nascendo não é fruto de frases prontas, mas de enfrentamento real. Você olhou sua história nos olhos. Você chorou o que precisava, você caiu, mas também se levantou. E é essa força que agora te sustenta, a força de quem viu o abismo e decidiu atravessá-lo. O narcisista foi o abismo, a sombra foi o abismo.
Mas o self, Cristo em você, é a ponte. Não espere compreensão de todos. Nem todos estão prontos para integrar suas sombras. Muitos ainda vivem presos à persona, ao medo, ao controle. Mas você já sabe que há algo maior, que há um caminho mais profundo, que a verdadeira espiritualidade exige verdade emocional e que o amor verdadeiro começa pelo amor que você oferece a si mesmo. Isso não é egoísmo, é maturidade espiritual. Porque só quem se ama de verdade pode amar o outro sem desejo de posse, sem carência, sem projeção. Cada lembrança dolorosa que ainda surgir pode ser um lembrete do quanto você cresceu. Não fuja dela. Acolha. Não se condene por sentir. Sinta com consciência. O processo de integração é assim: camadas e mais camadas de revelação. Às vezes, a sombra volta a se manifestar. Às vezes, você vacila, recua, se questiona. Mas diferente de antes, agora você sabe o caminho de volta. E isso muda tudo. Jung dizia que a consciência transforma o destino. E o seu destino agora está em suas mãos, não mais nas mãos de ninguém. Você pode amar de novo, confiar de novo, construir de novo, mas a partir de outro lugar. Um lugar onde você é inteiro, onde não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém, onde não negocia mais sua dignidade em nome de promessas vazias. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse alívio vem quando você para de tentar ser o que não é e começa a viver a partir da sua essência, a partir da sua verdade, a partir do seu coração curado. A cura é silenciosa. Ela não grita, não se exibe, não precisa provar nada. Ela apenas é. É vista no brilho dos olhos, na leveza da presença, na firmeza dos limites. Quando você cura, você passa a inspirar. Não por discursos, mas por vibração. Você se torna testemunha viva de que é possível transformar dor em potência. E esse é o maior presente que você pode oferecer ao mundo: sua inteireza, sua verdade, sua luz. O processo continua, novas sombras surgirão, novos desafios virão, mas agora você tem ferramentas, você tem discernimento e, acima de tudo, você tem consciência. Jesus, o mestre dos mestres, está contigo. Jung, com sua sabedoria psicológica, te deixou um mapa, e sua alma, com toda a sua coragem, já aceitou o chamado. Agora é caminhar, não mais fugindo, não mais negando, mas acolhendo tudo que você é. Luz e sombra, céu e terra, humano e divino. Quando a dor voltar, porque ela pode voltar, lembre-se, isso é parte do processo. É a vida te chamando mais uma vez para aprofundar, para refinar, para curar camadas ainda mais sutis. E cada vez que você responde com amor, você se aproxima mais do seu centro, do seu Cristo interno, do self iluminado. Não há mais nada fora que precise ser buscado. Tudo já está em você. Agora, o mundo já não te ameaça. As relações já não te controlam. As promessas já não te seduzem, porque você encontrou dentro de si aquilo que passou tanto tempo procurando fora. O narcisista, no fim das contas, foi só um mensageiro da alma, um convite disfarçado de dor, um portal que te trouxe até aqui. E agora você está livre, não porque se esqueceu do que viveu, mas porque finalmente entendeu. Agora que toda a verdade foi revelada, você pode, enfim, respirar com leveza. A jornada dolorosa com o narcisista não foi um erro, tampouco um castigo. Ela foi um espelho, um reflexo direto da sombra que habitava em você e que clamava silenciosamente para ser reconhecida. Carl Jung nos ensinou que tudo o que negamos em nós nos será apresentado no outro, e que a dor é, muitas vezes, o maior instrumento de revelação da alma. O narcisista, então, foi esse instrumento, um mensageiro desconfortável, mas necessário. Foi ele quem rasgou os véus das ilusões,
que desmoronou suas projeções e te obrigou a olhar para dentro com coragem. Jesus, com sua luz amorosa, te mostrou que nada está perdido quando o amor verdadeiro entra pela porta do autoconhecimento. Você enxergou a sombra, você sentiu sua densidade, você reconheceu os padrões que repetia inconscientemente. E no meio da escuridão, você encontrou o fio de luz que Jung chamaria de self, sua totalidade. Esse renascimento não foi feito de promessas ou frases prontas, mas de escolhas reais. O momento em que você parou de esperar do outro o que só você podia se dar. O momento em que você perdoou a si mesmo por ter acreditado em mentiras, por ter ignorado sinais, por ter se abandonado. Jesus não veio para os perfeitos. Ele veio para os fragmentados, para aqueles que, assim como você, ousam buscar a verdade em meio ao caos. E foi essa ousadia que te trouxe até aqui, inteiro, lúcido, desperto. Hoje você compreende. O narcisista não era o vilão, mas o espelho. E a sombra que tanto te assombrou agora foi integrada, acolhida, iluminada. A imagem de si que antes era frágil e dependente se tornou sólida, porque agora é construída sobre a rocha da verdade. Você deixou de buscar fora aquilo que é sagrado dentro. A dor foi transmutada, a consciência foi ativada, e essa é a promessa cumprida. A de que quando você se volta para dentro com coragem, todo o universo conspira a seu favor. Jung apontou o caminho da individuação, Jesus, o caminho do amor incondicional. E quando esses dois caminhos se cruzam dentro de você, a verdadeira cura acontece. Você não precisa mais se proteger do mundo, porque agora você conhece suas sombras e as abraça com sabedoria. Não há mais medo de repetir o passado, porque agora você sabe onde mora a origem dos seus padrões. E quando o velho tentar retornar, porque às vezes ele tentará, você saberá como se manter firme, centrado, inteiro. Porque agora a luz não está apenas em suas palavras, mas em sua presença. Você se tornou farol. E como todo farol, sua missão agora é iluminar sem se perder no mar das emoções alheias. A dor cumpriu seu papel, o narcisista cumpriu sua função. E você agora é livre. Se este conteúdo tocou sua alma, te libertou ou acendeu algo em seu coração, compartilhe esse vídeo com quem também precisa ouvir essa mensagem. Comente aqui embaixo o que mais te marcou nesta jornada. E se você sente que ainda há sombras a integrar, continue aqui. Este canal é um espaço seguro para sua transformação. Inscreva-se, curta este vídeo e ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Lembre-se, a jornada continua, mas agora você tem ferramentas, consciência e direção. Que Jung te inspire, que Jesus te guie e que sua alma te conduza sempre de volta para casa.